Aleluia. Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia comigo de novo em Romanos 8. Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, 14 até o 17. A palavra do Senhor diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Espírito Santo, nós agradecemos porque o Senhor é real neste lugar. Espírito Santo, toma o teu lugar de honra. Pai, libera cada ouvido a ouvir a tua palavra. Pai, que a nossa boca esteja silenciada, Deus, para que somente o Senhor fale neste lugar. Pai, venha fluir, ó Deus, porque nós temos sede e fome, ó Deus, da tua palavra. Pai, nós ansiamos mais do fluir do teu Espírito Santo. Pai, nós somos convictos, ó Pai, que a obra do teu Espírito Santo, ó Pai, é o selo que somos filhos, ó Deus, do Deus Altíssimo. Pai, muito obrigado por Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou nessa cruz. Oh Senhor, tenha liberdade de ministrar nas nossas vidas. Pai, venha fluir no nosso meio. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, queridos. E se eu estivesse no seu lugar, eu ia sentar na primeira cadeira, mas você é livre. Eu gosto de sentar à frente, irmãos. Pode ficar onde é que você quiser, irmão. Eu não pedi para você mudar de lugar, mas onde eu chego, eu sento na frente. Liberdade, você está na casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu estava lendo ontem esse texto quando eu preparava essa mensagem, ou quando o Espírito Santo, vinha me conduzindo. E eu fiquei nesse texto e eu estou ruminando esse texto, que é o versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A gente precisa prestar muito atenção no que esse versículo está dizendo. Queridos, não adianta eu querer bater numa tecla e dizer, eu sou filho de Deus, porque com a minha mente eu recebi, obrigado Zé, eu recebi o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, com certeza em Cristo, tudo acontece em Cristo, Ele é o motivo, Ele é a causa, Ele é a direção, Ele é a condução, Ele é a graça em nós, a nossa salvação. Mas o único meio de eu relacionar com Deus, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Eu não consigo entender o Evangelho, eu não consigo viver o Evangelho com a minha mente. Eu não penso a respeito do Evangelho, eu vivo uma vida em espírito no Evangelho.
Eu permaneço em Cristo, vivendo a obra do Espírito Santo, vivendo o caminho, a verdade e a vida. Queridos, porque as coisas são discernidas espiritualmente. Nós não somos chamados a viver uma vida emocional. Ai, o culto hoje não fluiu, eu não achei o culto legal. A gente não tem que achar, é a gente que entrega o nosso culto. Nós precisamos entregar o nosso culto, a nossa vida no altar. É um derramar pessoal, é saber que o Senhor se faz presente neste lugar. E eu fiquei pensando, essa condição, ser filho de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo. Quantas coisas nós fizemos hoje que nós poderíamos dizer verdadeiramente o Espírito Santo foi quem me conduziu e me guiou? Quantas coisas você fez hoje que você fala assim, com certeza, o Espírito Santo me conduziu? Queridos, eu e você precisamos pensar o que verdadeiramente é ser guiado. Estava ali comentando com o irmão a respeito da vinda dele aqui para Betim agora, o Eugênio, e ele falou, acho que eu vou agora morar no litoral. Eu falei, isso aí, varão, né? Seja livre. Aqueles que são guiados pelo Espírito, não sabem para onde vem, nem para onde vai. Que o Espírito Santo te conduza. Irmãos, isso tudo é a nossa vida. Irmãos, a gente tem que pensar menos e fluir mais. É preciso entender que nós somos uma conexão com Deus para as pessoas que precisam da salvação, da graça e do favor. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então, a conexão espiritual que vem para fluir, passa por nossas vidas. Cristo em nós. Mas para eu verdadeiramente ser esse canal de bênção, não existe se não tiver o Espírito Santo. Porque senão eu vou entregar o que é meu, eu vou revelar o que é meu. E toda vez Jesus estava dizendo, eu não vim falar do que é meu, eu vim revelar o Pai. Vocês estão pedindo para que eu mostre o Pai? O tempo todo eu estou mostrando a vocês, se vocês não conseguem ver a mim, como é que vocês vão ver o Pai? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Irmãos, eu queria que você, nesse versículo, saísse daqui essa noite, como eu, com fome desse versículo. Para mim, eu já poderia ir embora, porque isso aqui já me instiga, já me provoca. O que eu vou fazer, o que eu estou fazendo como um ser guiado pelo Espírito Santo? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, diz a palavra. Ou seja, eu não faço o que eu quero, irmãos. Nós não somos chamados a fazer o que queremos. Não somos. E o apóstolo Paulo vai trazendo essa informação aos romanos, ele entra no verso 15. Por que vocês não receberam um espírito de escravidão? Irmãos, eu não conheço coisa tão complexa quanto o pecado para escravizar, quanto a religião. Escravizam. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão. E não cabe a um cristão viver, outra vez, ou seja, porque nós já bebemos em nossos pais de ser escravizado e de viver o medo. Então não cabe mais isso para nós, por quê? Porque verdadeiramente Cristo nos libertou.
Se Cristo nos libertou, se nós temos o Espírito, irmãos, flui. E a palavra diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente, nós seremos livres. Não dá para viver uma vida cristã atemorizada. Por que não dá? Porque nós recebemos o Espírito. Espírito com E maiúsculo. Qual Espírito? É o Espírito da Renata que veio sobre mim, irmãos? Não. É o Espírito Santo. É maiúsculo, é um nome, é a pessoa, é o ser Espírito Santo. Então, nós não recebemos qualquer espírito, nós recebemos um espírito. Qual? De adoção. O que é ser adotado? Irmãos, nós passamos a ser filhos de Deus. É o Espírito que vem e coroa isso. Por quê, pastor? Queridos, porque eu não vou entender isso com a minha mente humana. A minha mente humana vai falar assim, eu sou filho do Afonso e da Lilia que está aqui. Eu não sou filho de Deus, eu tenho certeza, gente. Eu olho para a minha certidão de nascimento, eu olho para a minha carteira de identidade, está lá. Eu não tenho dúvida disso, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então a gente não está falando de algo humano, algo sobrenatural. Alguém tão santo adotou alguém tão ímpio, tão profano, tão pecador, tão sujo. E a verdade nossa, veio sobre nós um espírito de adoção, por meio do que agora a gente fala, Deus é meu Pai. Irmãos, isso aqui é muito forte. Jesus estava fazendo, caminhando, curando, multiplicando pão, peixe. Jesus estava fazendo um monte de coisa. Estava tudo bem. Incomodava a igreja, mas estava tudo bem. Quando ele começou a dizer, eu sou filho de Deus, aí virou guerra. Agora não, isso é blasfêmia. O que esse cara está falando é blasfêmia. Porque a igreja, ela não suporta, ela não dá conta de receber os filhos de Deus, a religião, porque ela quer dominar, porque em Cristo nós somos livres, nós não estamos presos a sistemas, nós somos chamados à liberdade. Então nós dizemos, Abba Pai, Deus é meu Pai. E o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se o meu espírito não é vivo, não é restaurado, não é convertido, ou a palavra correta é vivo, porque todo aquele que não tem Cristo está morto nos vossos pecados e delitos. Quando estamos em Cristo, nós nos tornamos um ser vivo, nós nascemos. Qual que é a diferença do ser humano que não tem Cristo com um animal? Nenhuma. Nenhuma. Um ser espiritual é alguém que tem o seu espírito com E minúsculo vivo. Alguém que entregou a sua vida a Cristo, alguém que está cheio do Espírito Santo e age pelo Espírito Santo. A esse é filho de Deus, a esse tem um espírito, porque coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Animal não tem espírito, não tem, irmãos. Nada contra os bichinhos. O próprio Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus.
aí a gente precisa pensar algo. Eu falei que duas coisas nos mantêm escravo: pecado e religião, sistemas. E a gente precisa pensar, porque o próprio Espírito é quem testifica o nosso espírito. Mas eu preciso pensar, se essa igreja estivesse cheia como estava domingo, eu falasse assim: irmãos, só levanta a mão quem tem certeza da sua salvação. Irmãos, essa é uma pergunta que divide as pessoas. E aqui é algo que eu quero tratar. Nós não merecemos o céu, irmãos. Essa cruz era minha e sua. Essa cruz era para mim e para você. Mas alguém morreu e ressuscitou por nós. Então a gente precisa pensar, porque somente em Cristo que nós somos conectados ou religados, que é o religare, em Cristo, em Deus. Nós éramos inimigos de Deus e nos tornamos agora amigos de Deus. Agora, como pode alguém, se eu morrer agora, pastor, não, pastor, a minha vida, sabe, porque hoje eu acabei fazendo tal coisa. Irmãos, a gente esquece, e eu volto no versículo 14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Irmãos, eu sou filho, eu não sou. O que é ser filho? O que é ser filho de Deus? A gente precisa entender, não com o nosso entendimento, mas entender de uma forma no Espírito, porque o nosso Espírito foi vivificado. Queridos, e quando você tem um mínimo, isso não é consciência, não é consciência-mente. Senhor, eu pequei, Senhor, eu fiz tal coisa, Senhor, me perdoa, eu não quero fazer mais. É porque o seu Espírito ainda está vivo. É porque você foi vivificado. Porque quando você peca, está nem aí. Quando você vive em pecado, está nem aí. Irmãos, não tem espírito em você. O seu espírito, com E minúsculo, que é o seu espírito pessoal, está morto. Porque o Espírito de Deus não tem como comunicar com você, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Irmãos, e a gente precisa entender isso. O maior problema nosso é quando nós pecamos e não tem uma voz mais dentro de nós que nos fala: está certo isso, Alisson? Estou entendendo, irmãos? Vocês estão fazendo cara que não entendendo nada, irmãos. Sangue de Jesus. Irmãos, quantos espíritos nós temos aqui dentro dessa sala? Um para cada? É isso? Um para cada? Com E minúsculo, sim. Deus é maravilhoso, porque o mesmo Espírito testifica em nós. Nosso Espírito, o meu e seu, é seu, irmãos, mas o Espírito Santo habita em nós. Ele é quem comunica conosco, Ele é quem testifica que somos filhos de Deus. O próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Irmão, o que é ser herdeiro? A gente precisa pensar, irmão, se eu sou herdeiro de Deus, eu vou andar como um mendigo? Não estou falando de vestes de exterior, não. A minha vida com Cristo, a minha vida de transformação, porque o Alisson que vivia no pecado, o Alisson que foi salvo, são pessoas diferentes.
ok? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Então, queridos, eu agora, eu bebo, eu visto dessa eternidade, dessa roupa de príncipe, queridos. As pessoas precisam ver, lá vem um príncipe do Senhor e uma princesa do Senhor aí. Ó. Irmãos, não dá mais para viver a mesmice do pecado. Não tem como mais a gente viver como vivíamos outrora. Ou somos nova criatura ou não somos? Irmãos, e se somos filhos também, somos herdeiros. E co-herdeiros com Cristo. Então a gente agora começa a viver uma outra fase na vida, irmãos. Há uma vida transformada. Eu não conhecia, imagina, para você contextualizar. O que é uma pessoa adotada? É alguém que acabou de chegar numa casa que não era o ambiente natural dela, sim ou não? Você tem uma criança no como é que fala? Essa palavra que eu queria falar. Orfanato, bolei. Abrigo também é a mesma coisa, eu queria falar, não dei conta. Então você tem uma criancinha lá no abrigo. Você traz ela para dentro da sua casa. O que você vai ter que fazer? Ensinar para ela as boas práticas e o costume da sua casa. Filho, você não vai mastigar de boca aberta, eu quero que você aprenda a comer, eu quero que você aprenda a sentar na mesa, eu quero cuidar de você, ué. É ou não? Então a gente precisa ensinar e aprender ali a viver a condição. E quando nós nos convertemos, a gente passa por esse aprendizado, esse lugar de transformação, irmãos. A gente precisa aprender a sentar na mesa, irmãos, que é a ceia, a comer com os irmãos, a entender que eu não sou mais sozinho, eu não resolvo as coisas mais do meu jeito, porque agora eu estou numa casa que alguém é responsável por mim. E eu sou guiado pelo Espírito Santo. Alguém foi lá e botou um selo em mim. Então a gente precisa entender essa verdade, queridos. Nós recebemos um espírito de liberdade e de coragem. E de coragem. Porque não é mais para viver com medo. Irmãos, coisa triste é quando a gente fala assim, ai pastor, tem alguém também, uma inveja pesada em mim, pastor. Ai, irmãos. Ah, porque pastor, eu acho até que fizeram um trabalho na minha vida, irmãos. Irmãos, eu não consigo viver esse mundo. Eu não habito esse mundo. A gente precisa pensar o que é ser filho. Agora eu sei o que é legalidade. Eu sei o que é ter uma vida no altar do Senhor. Hã? Eu sei o que é legalidade, brecha. Irmãos, se Cristo vos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Oh, irmãos, é tão gostoso, é tão gostoso. Não, irmãos, solta o peso, respira. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há um Espírito que testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Irmãos, vou falar para você, para mexer com o Vitor, vai comprar uma briga comigo. Irmão, mexeu com meu filho de sangue, comprou briga comigo. Sim ou não? Se mexer com seu filho, está tudo bem para você? A gente não vira bicho, como diz o outro, não fica bravo? Agora, gente, eu tenho um pai, e ele é poderoso, tá? E ele é poderoso. Ainda em Romanos, pula lá para o verso 26. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Irmãos, eu sou guiado por esse Espírito, no Espírito, porque Ele é que testifica essas verdades de Cristo na minha vida, de salvação, de ser filho de Deus. Então agora,
eu consigo olhar para as minhas limitações e minhas fraquezas. A palavra de Deus fala que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Então, queridos, pastor, a minha vida, opa, que legal, você está vivendo o mais intenso de Deus na sua vida, porque quando você é fraco, é que você é forte. Tudo que você precisava, firma no Senhor. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Bom, nós não sabemos nem orar, nós não sabemos falar com Deus, não sabemos. Então eu dependo do Espírito Santo para que eu consiga fluir e falar com Ele. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E esse Espírito Santo que habita em nós, ele sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. E aquele que sonda, verso 27, e aquele que sonda, que é Deus, o coração, sabe a mente do Espírito. O que nós estamos dizendo aqui no texto? Deus, Pai, conhece a mente do Espírito de Deus que habita em mim. Ou seja, o próprio Deus e o Espírito têm uma conexão, porque o próprio Deus sabe o que o Espírito Santo irá fazer, onde irá nos conduzir, o que irá nos trazer. Então, ou seja, aquele que sonda, Deus, o coração, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade dEle. Não é de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então eu estou cheio do Espírito Santo, eu não faço o que eu quero, e o Espírito Santo me leva a fazer o que o Pai quer. Estão entendendo, irmãos? Por isso nós somos guiados por Deus, porque há um Espírito Santo que habita em nós e Ele quem nos conduz. Ou seja, se o Espírito que está em mim me governa, o próprio Deus, pelo Espírito Santo, sonda o meu coração, habita em mim, opera em mim, me conduz. O Espírito é que faz cumprir a vontade do Pai. Irmão, se eu não tenho o Espírito Santo, eu não consigo fazer a vontade de Deus. Irmãos, duas pessoas podem fazer as mesmas coisas. Uma está certa e a outra está errada. Duas pessoas podem fazer o mesmo ato. Uma está certa e a outra está errada. Vamos exemplificar? Eu estou na rua, numa esquina, vem um cego. Eu fico ali parado, ninguém ajuda aquele cego, aí eu pego aquele cego, ô gente, ninguém aqui para ajudar esse cego, eu vou ajudar ele, já que vocês não podem ajudar, viu? Aí eu pego e atravesso o cego à rua. O cego vai embora. Numa outra esquina, na esquina seguinte, alguém chega, pega ali o cego e atravessa, e o cego flui seu caminho. Duas pessoas ajudou o cego. Um fez para o cego, o outro fez para os outros verem. Estão entendendo? Muitas coisas da nossa vida, nós não estamos fazendo para Deus. Fazemos para que as pessoas vejam, para que a família veja. E você pode ter a aprovação ou não de Deus. Então, há um Espírito que me leva a fazer. E eu volto lá no 14.
pois todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E quando nós habitamos esse lugar de servir e de dar, quem quiser dar uma esmola, né, uma oferta, que uma mão não veja o que a outra está fazendo, ou seja, faça você no seu tranquilo, no seu secreto, da forma tranquila, né? Não precisa fazer estardalhaço, né? Não é isso que vai te abençoar. Tem outro texto também, não vou lembrar bem a referência, quando você ora na sinagoga, ó Deus, porque o Senhor, porque eu sou maravilhoso, eu já recebi a minha glória. Mas quando a gente realmente se prostra e coloca diante do Senhor, é Deus que nos glorifica, é Deus que nos exalta. Quando nós nos prostramos, o Senhor nos exalta. Quando a gente se exalta, já ganhamos a nossa recompensa. E eu prefiro a recompensa de Deus do que a dos homens. Aquele que sonda, Deus, né, o coração, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, tanto Deus como o Espírito Santo estão nos governando. Ou seja, qualquer um dos dois que nos governar, no final é uma coisa só, porque é uma mente só. Então não vai ter diferença. Todas as coisas cooperam, tudo que Deus faz, tudo que o Espírito Santo coopera. Não é um problema que eu tenho que vai cooperar, é a ação de Deus na minha vida. Estão entendendo? A obra de Deus, irmãos, ela vai fluir. Aquilo que o Espírito Santo faz, aquilo que Deus faz, a obra de Jesus, tudo isso coopera para o nosso bem. Tudo isso soma, tudo isso acrescenta na nossa vida para uma vida transformada. Como a gente precisa entender isso? Como nós precisamos entender isso? Deus é quem sonda o nosso coração. Quando Deus sonda o nosso coração, Ele conhece a mente do Espírito Santo em nós. Ou seja, o Espírito Santo que habita em nós é um com o Senhor. Abra comigo Gálatas. Gálatas 5, verso 16. Ainda Paulo, né? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito. É Espírito minúsculo? Não. Viva no Espírito Santo. Qual o benefício de viver no Espírito Santo? Jamais satisfarão os desejos da carne. Ô pastor, isso é possível viver jamais satisfazer os desejos da carne? Queridos, nós precisamos viver no Espírito. Irmãos, nós estamos ainda muito longe de uma plenitude do Espírito em nós. Irmãos, as limitações que nós vivemos, a pouca dependência que nós temos, quando a gente acha que isso aqui é ser cheio do Espírito Santo, tem espaço para pecado. Porque ser cheio é estar na borda. Ser cheio é não caber mais nada. Só Deus habita em mim. Os meus pensamentos, os meus desejos, não cabe. Os meus pensamentos, os meus desejos, porque os de Deus estão operando a minha vida. Então, digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, ou seja, cheios do Espírito, e jamais satisfarão os desejos da carne. Queridos, o Espírito Santo é aquele que fala, é aquele que testifica. O que significa o Espírito Santo testificar em nós, que nós somos filhos? Ou seja, o Espírito Santo fala conosco. Alisson,
você é um bom filho. Alisson, você precisa melhorar como filho. Alisson, você precisa crescer mais em alguma coisa. Alisson, como é bom se você pensar, se você relacionar, se você fizer. Alisson, seja guiado. Esse relacionamento, essa vida, vai me mostrar o quão longe ou não cheio eu sou. Porque eu sei o que o Espírito Santo tem ministrado na minha vida, irmãos. Quando eu permito o Espírito Santo me mostrar e me revelar áreas que precisam ser tratadas, precisam ser regadas, precisam ser limpas, eu entendo que ainda eu não consigo deixar de viver desejos da carne ou acabar exercendo, fazendo algumas coisas dessas. Porque quando eu realmente estou alinhado com esse Espírito, caminhando nesse Espírito, crescendo nesse Espírito, irmãos, não tem jeito. Por que que Jesus não pecou? Porque Jesus é o nosso modelo, o nosso exemplo. Irmãos, quando Jesus está para ser assunto ao céu, eles falam assim, olha, fica aqui, eu vou para o céu e virá o Espírito Santo. Fica aqui porque eu vou mandar o Espírito Santo. Porque sem Ele, nada vocês vão poder fazer. Queridos, então, tudo que Jesus fazia foi pelo Espírito Santo. Tudo na vida de Jesus, Jesus homem, encarnado. Maria ficou grávida por mão de quem? O Espírito Santo. Jesus exerceu o seu ministério. Quando ele começa o ministério, começa ali o batismo e veio o Espírito Santo em forma corpórea. Então Jesus ali está cheio do Espírito Santo. E Jesus opera tudo que ele fez pelo Espírito Santo. Jesus morre e está ali. Quem o ressuscita? O Espírito Santo. Tudo na vida de Jesus é o Espírito Santo. Queridos, presta atenção, a maior obra do Espírito Santo em nós é fazer com que eu e você sejamos Cristo nessa terra. Para que eu e você exale o bom perfume de Cristo, para que eu e você seja visto como Cristo, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Então, queridos, quando eu encontro esse lugar de uma plenitude no Espírito Santo que não é utopia, não é, irmãos. Irmãos, a gente precisa pensar a nossa vida. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Quando nós nos convertemos, o que a palavra fala? Nós somos um bebê espiritual. A gente conhece pouco, a gente precisa de alguns cuidados especiais. A gente não dá feijoada para uma criança, dá papinha, dá leitinho. Então, quando nós estamos crescendo espiritualmente, nós vamos beber de um Espírito Santo a mais. O maior problema na nossa vida é quando nós desvestimos desse lugar de crescimento e achamos aos nossos olhos que está bom. Ah, eu conheço Deus, eu já aceitei Jesus, a minha vida com Deus é legal. Irmãos, não vos conformei-vos com esse mundo, mas renovai a sua mente. Irmãos, a gente não pode conformar do jeito que está, aceitar as coisas em nós, no mundo, e a gente se coloca numa condição de mudança. Irmãos, a Bíblia fala em Provérbios que o Senhor é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, o sol de 6 horas da manhã não é tão forte, o sol de 8 horas é um pouquinho melhor, mais quente. O sol de meio-dia é forte, mas o de 3 horas da tarde rebenta. Então a luz da aurora, a presença do Senhor, ela vai acontecendo no decorrer da nossa vida. E a coisa pior que tem é quando a gente fica crente velho. A gente acostuma com lugar comum. Eu me assemelho ao rebanho. As pessoas aqui são desse nível, então desse nível está bom para mim. Bom, o padrão não sou eu, irmãos. O padrão não sou eu.
Eu tenho que falar, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas o padrão não é eu, é Cristo. Nós temos que parecer com Cristo e não com o Alisson. Não é porque o irmão faz um errado ou certo, ou porque ele é legalzinho demais, que ele está bom como padrão para mim. A gente não podemos, queridos, viver esse conformismo, esse Espírito, essa obra do Espírito Santo normal na nossa vida. Porque o que o Senhor tem para nós? Filho de Deus é guiado, irmão. Eu não faço o que eu quero, eu sou guiado pelo Espírito Santo. A gente precisa entender o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Verso 17, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Queridos, não faça o que você quer, pelo amor de Deus. Não é para fazer o que a gente quer. É tão legal que Paulo não fala aqui, porque o diabo impede a gente de viver a obra do Espírito Santo. Tem isso no texto aí, irmãos? Irmãos, o que o diabo mais faz é colocar você numa vala comum, de onde está tudo bem. O que eu tenho de Deus está ótimo. A visão que nós temos do reino de Deus para nós está ótimo. Não está, irmãos. Não está. Porque a carne, ou seja, eu mesmo, fico limitando a ação do Espírito Santo na minha vida. Eu mesmo apago a obra do Espírito Santo na minha vida. Irmãos, a gente vai beber de um Espírito Santo quando a gente entender que não é para fazer o que eu quero. Eu vou dar o mesmo exemplo para ficar repetitivo. Eu sei que o Zé Maria está enfermo, está repreendido em nome de Jesus. O Zé Maria não está bem. Eu sei que eu, como pastor, preciso visitar ele. Sim ou não? Mas quando eu falo assim, Senhor, o Zé não está bem. Espírito Santo, o que foi? Isso é enfermidade? Pai, isso é para a morte? O que é isso? Senhor, fala comigo, revela-me, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu vá lá e fale com ele. Deus pode falar assim, não, Alisson, fala para a Kelly lá, não é para você ir. Eu vou falar com ela. E aí eu pego e falo assim, Kelly, vai lá, querida, ora com Zé lá para mim. E chega lá, ela vai entregar aquilo que o Espírito Santo já falou com ela. Porque fazer o que parece certo não é certo. Eu tenho que fazer aquilo que o Espírito Santo quer que eu faça, irmãos. Irmãos, e quando eu comentei domingo, do desafio que foi acessar esse púlpito domingo, é medo de fazer o que é meu, medo de entregar o que é meu, medo de fazer o que eu sei. Eu não quero fazer o que eu sei. Estão entendendo? É para fazer o que o Senhor quer que faça, irmãos. É para fluir aquilo que o Espírito Santo quer que flua. É para entregar aquilo que o Espírito Santo quer que entregue. Então é eu mesmo lutando contra mim mesmo, na obra do Espírito Santo, e eu acabo querendo fazer o que eu quero, porque eu não estou sendo guiado pelo Espírito Santo. E eu não fui chamado a viver uma vida espiritual com a mente, porque a minha mente espiritual nunca vai entender que 5 pães e 2 peixes alimenta a multidão, porque não faz sentido, não se vive evangelho com a mente. Mas se somos guiados, verso 18, mas se somos guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Irmãos, eu queria que você, com muita graça e muito respeito, irmãos, a palavra de Deus, ela é nossa regra de fé e prática. Ela nos ensina o que nós devemos fazer. Mas o Espírito Santo ministra no nosso coração, sim ou não? E quando a gente sabe ouvir o Espírito Santo, porque quando a gente pega aqui, lei, a gente vai dando cajadada nos outros, vai levando paulada nos outros, isso não é amor de Deus. Porque nós somos chamados a ser guiados pelo Espírito Santo. E porque Deus falou comigo, não quer dizer que eu não tenha que ouvir de novo.
Porque quando Deus fala assim, Abraão, vai lá em Moriá, sacrifique Isaque. O que Abraão faz? Levanta cedão, pega tudo que precisa, pega o Isaque, o menino, bora Isaque, vão lá, fica, hoje eu vou passar a faca no você, filho, você vai morrer hoje. E sobe, não é isso? É isso. Ele foi lá, mas ele não parou de ouvir a Deus. Ele sobe, sabe por que ele subiu o caminho de 3 dias? Não tem um porquê. Antigamente não tinha medicina, irmão. Quando uma pessoa morria, esperava 3 dias para enterrar. Botava, como diz o outro, nas buracos lá, como diz o outro, porque vai que, né, não morreu. Não tinha como aferir pressão, não tinha Ellen lá não, filho. Né? Então, ou seja, vamos esperar um pouquinho, dá uma untadinha lá, hidrata o corpo, bota umas faixas lá, cuida do corpo, prepara o corpo, porque vai que não morreu. Então, quando passava 3 dias, morreu mesmo. Morreu. Então, quando Abraão vai subir no caminho de 3 dias, Isaque havia morrido no coração dele já. Já estava consumado a entrega. Deus não tinha mais dúvida que ele não entregaria. Entendeu o que eu estou falando? Ou seja, eu estou convicto que é para fazer. Ai, Senhor, primeiro dia é para fazer mesmo, segundo dia é para fazer mesmo, terceiro dia é para fazer mesmo. Agora já era, eu vou fazer mesmo. Eu cheguei lá em cima e preparei o altar. Então, queridos, quando chega lá, o Senhor fala de novo. Ô, Abraão, mata o menino não, só. Olha aí, ó. Tem um cordeiro substituto. Isso aponta para quem? Para o Cristo. A morte era nossa, mas o Senhor providenciou um cordeiro substituto. Amém? Queridos, então a gente tem que estar ouvindo ao Espírito Santo, a gente tem que ter sede do Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, e não é uma condição da lei, é um fluir do Espírito, é um agir do Espírito. Verso 19, as obras da carne são conhecidas. Pastor, como é que eu sei o nível da obra do Espírito Santo na minha vida? Você tem a obra da carne e a obra do Espírito. Quão preso você está em uma e no outra? Escreve elas aí, vai. O que te pega? Né? Obras da carne, questões de imoralidade. Celular hoje é uma perdição de pornografia. Fácil acessar. Impureza, palavras torpes na nossa boca, desejos e tudo quanto é, né? Libertinagem, aceita qualquer brincadeira, faz qualquer brincadeira, né? Idolatria, quer dizer, o Senhor é Deus da sua vida. Você brinca com as coisas que é do Senhor, vive uma obra de feitiçaria na sua vida. Você tem inimizades, irmãos, não cabe na vida do cristão inimizade. Rixas, ciúmes. Nossa, eu sou tão ciumento, pastor. Iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a essas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Irmãos, é fácil eu saber a obra do Espírito Santo na minha vida. Esse copo está onde? Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria. Irmãos, tem pessoas que nunca é alegre. Tem pessoas que são depressivas. Vivem de derrota em derrota. Eu não quero um Deus de uma pessoa que vive de derrota em derrota. A minha Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Porque o Senhor venceu. Fruto do Espírito Santo é paz, verso 22. Longanimidade, benignidade,
Bondade, irmãos. Irmãos, quem tem o Espírito Santo é uma pessoa bondosa. Vive uma vida de fidelidade. É fiel aos irmãos, é fiel ao ministério, é fiel à palavra do Senhor, tem compromisso com as coisas do Senhor. É uma pessoa mansa, tranquila. Tem domínio próprio. Não sai atropelando, dando paulada nos outros. Contra essas coisas não há lei. Verso 24. Os que são de Cristo pegam a sua carne e a crucificam em Cristo. É o que o texto está dizendo. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Queridos, as nossas paixões, os nossos desejos, a nossa vontade, passou. Porque quem é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. É filho. Mas o Vitor não faz o que ele quer. O Vitor não faz o que ele quer. Tem um domínio, tem um governo. Não é do jeito dele. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha que engraçado. Qual que repetiu aqui como frutos da carne? Inveja. Jesus foi crucificado por quê? Está no texto. Inveja. Seu ministério era invejado. A igreja não dá conta de ver ministério dos outros mais frutíferos. Ah, a igreja é grande aí, não prega nada de Jesus, não. Para com isso, irmãos. Não estou lá para ver. Para de julgar. Do mesmo jeito que eu julgar, eu vou ser julgado. Inveja é como obra de feitiçaria. É como obra de feitiçaria. Irmãos, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Irmãos, o tempo todo eu preciso pensar o que é para eu fazer, não o que eu quero fazer. Espírito Santo, o que é para eu fazer? Construa esse relacionamento com o Espírito Santo, querido. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Há uma guerra dentro de nós e é nós mesmos contra o Espírito. A gente quer colocar muita culpa no diabo, de quem nos impede de fluir, de viver, de relacionar, de nos aprofundar com Deus. Geralmente somos nós mesmos. Pai Santo, 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 Santo é o Senhor, Pai. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos porque o Senhor é Deus. Pai, muito obrigado a Deus porque, Pai, nós não sabemos nem orar, Senhor, se não fosse o Teu Espírito Santo que habita em nós, que nos conduz, que opera em nós, Pai, que nos transforma. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem nos renova. Ah, Pai, o Senhor é aquele que nos dá liberdade, Senhor. Pai, o Senhor é aquele que tem prazer de falar conosco. Pai, nós queremos dizer essa noite, o Senhor é o nosso Deus. Abba, Pai, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Paizinho. O Senhor é o nosso Deus de amor. O Senhor é o nosso Deus de graça. Ó Espírito Santo, venha fluir aqui neste lugar, Senhor. Senhor, nos leva, Deus, a um relacionamento mais profundo com o Senhor. Pai, quantas coisas, ó Deus, temos visto, vivido, Pai, entendido, mas não temos nos posicionado. Pai, quanto temos negligenciado da Tua presença, da Tua ação, do Teu favor. Pai, derrama sobre nós, Senhor, o Teu querer e o Teu realizar, Senhor. Pai, venha fluir em nós, Senhor. Pai, santifica, Deus, santifica o Teu povo. Pai, santifica, Deus, na Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é verdade. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Pai, nós dependemos de Ti. Pai, nós ansiamos por mais no Senhor. Ah, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Senhor, eu quero mais, Senhor. Senhor, por mais que eu esteja cheio, Senhor, eu quero mais, Senhor.
Senhor, me dá fonte de águas vivas, Senhor Deus, para fluir em meu ser, Senhor. Senhor, eu quero o dom, Senhor Deus, do Senhor. Pai, eu quero, Deus, as coisas do Teu Espírito Santo, eu quero fluir no Teu Espírito Santo, Senhor. Oh, Senhor, Pai, nos dá poder, oh Deus, para testificar a Tua glória, a Tua graça, o Teu agir, Senhor. Oh, Senhor, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Oh, Espírito Santo, vai, ó Deus, agindo em cada coração aqui essa noite. Pai, temos pessoas conectadas, ó Deus, assistindo a esse culto. Oh, Senhor, venha fluir, Senhor. Venha ministrar, Senhor Deus. Venha trazer, Deus, restauração, Senhor. Pai, venha trazer graça, Senhor. Venha trazer, Senhor, recomeço, Senhor. Pai, opera, Senhor, pelo Teu Espírito Santo neste lugar, Senhor. Senhor, opera, Senhor, Deus, pelo Teu Espírito Santo, avivando o Teu povo. Pai, avivando a Tua obra, Senhor. Pai, nos desperta, Senhor, a uma consciência espiritual da nossa vida com o Senhor, Pai. Oh, Deus santo e poderoso é o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Te bendizemos, Senhor.